minha querida irmã. Olá, família Pibipá. E olá você também, meu querido visitante. Aproveitando o início desse culto, eu já te convido para pegar o link desse vídeo e encaminhar para que outras pessoas possam também ser abençoadas através desse culto de adoração ao Senhor. Amém? Já compartilhou? Nesse momento, eu peço a você que está agora conectado, para que você possa estar escrevendo pedidos de oração no chat, porque juntos, nesse início de culto, estaremos não só entregando esse culto de adoração ao Senhor, mas também orando uns pelos outros. Escreva seu pedido de oração, veja os pedidos que estão vindo ao chat e escolha um para estar intercedendo nesse momento. Juntos, nós estaremos servindo como igreja e entregando essas orações, essas petições ao único que tem todo o poder, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Entenderam? Escrevam seus pedidos no chat. Escolha um pedido de oração e ore por ele. Estaremos juntos orando. Pai querido, muito obrigada por mais essa oportunidade que temos de estar diante do Senhor. Senhor, eu te entrego cada pedido agora que está sendo escrito aqui nesse chat. Pai, eu peço que o Senhor, que é o Deus de cura, possa estar liberando cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos. Senhor, o Senhor que é aquele que é o príncipe da paz, possa estar vindo com a sua paz diante do caos, Senhor, que talvez se encontre algum coração, alguma mente ou alguma situação, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão se sentindo solitários, porque Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixaria sozinhos, porque o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, visita aqueles que estão, Senhor, com dores na alma, que o Senhor possa estar trazendo alívio, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo consolo, porque o Senhor, Espírito Santo, é o Consolador. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão com dificuldade de se conectar contigo, talvez de fazer a leitura da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite eles venham receber o renovo, Senhor, e que a fome deles venha se acender em relação a quem o Senhor é. Pai querido, eu te entrego todos aqui conectados e todos que estão conectados através do coração dos meus irmãos. Senhor, receba toda adoração que aqui será entoada. Receba cada oração que está sendo feita nesse momento em cada lar, Senhor. E já somos gratos pela Tua misericórdia e pelo Senhor já receber até o Seu trono, Senhor, cada oração. Muito obrigada, Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja em luz, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em Ti. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor
do Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, quando em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Amém. Nesse momento eu te convido para estar junto comigo fazendo a leitura bíblica que se encontra em Salmo 113, do versículo 1 ao versículo 9. Esse salmo se intitula Louvor a Deus pela sua bondade. E também, particularmente, para mim é como se fosse uma oração ao Senhor. Então eu te convido para fazer essa leitura em forma de louvor, em forma de oração ao Senhor, que sempre é bom. Vamos estar fazendo juntos a leitura bíblica? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz. Com preço de sangue e dor, com preço de sangue e dor, fui redimido. E então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra, eu encontrei os olhos do Cordeiro. Não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Nada se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos.
Maranata! Chegamos no nosso momento de dízimos e ofertas. E nesse momento eu te convido para estar entregando a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, através da conta bancária que está aparecendo agora na sua tela, ou se preferir, vindo até a nossa igreja no culto presencial e depositando no gasofilácio. Eu te convido também nesse momento a entregar a sua oferta de adoração ao Senhor. Se você pode, se coloque de pé na sua casa, no lugar onde você está assistindo esse culto. Declare ao Senhor movimentos de adoração, porque Ele é digno. Vamos adorar ao Senhor? O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Você pode se colocar de pé nesse momento? Se coloca de pé, vamos juntos cantar? Eu sei. Não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo, creia nisso. Porque estás comigo, Clame a Ele. posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar.
esse nome toda língua confessará. Jesus, Deus em proção pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso só porque sempre estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Que o Espírito Santo venha estar adubando a terra do nosso coração, para que nesse momento possamos estar recebendo a porção do céu que o Senhor estará trazendo aos nossos corações através da mensagem nesse momento. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com uma alegria renovada que uma vez mais estamos reunidos, conectados, ligados pelo santo e precioso nome do nosso Mestre e Senhor para, com o poder do Divino Espírito, compartilharmos a sua palavra. Eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, onde leremos do versículo 10 ao versículo 13. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Texto onde encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto que lemos, queridos meus, inicia com o apóstolo Paulo dizendo: quanto ao mais.
Esta expressão do apóstolo nos remete aos capítulos anteriores. Significa que ele estava concluindo o ensino, uma verdade que ele já havia exposto. E o que o apóstolo Paulo havia dito nos capítulos anteriores? Se voltarmos os nossos olhos para o primeiro capítulo, vamos encontrá-lo falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo. E ao falar sobre essas bênçãos, sobre aquilo que o ser humano recebe quando entrega a sua vida a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Que bênçãos? Perguntaria você. E ele começa dizendo: em Cristo Deus nos escolheu. Ele está aqui afirmando de maneira muito clara que aquele que um dia recebeu Jesus, recebeu por causa da iniciativa do próprio Deus, que impulsionado pela sua misericórdia, impulsionado pela sua graça, impulsionado pelo seu amor, escolheu todos os seres humanos para a salvação. Verdade esta que o próprio Jesus declara em João capítulo 3, versículo 16, quando afirma que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou cada pessoa, amou individualmente cada ser humano. E Paulo reitera esta verdade neste texto quando diz: em Cristo Jesus, Deus nos escolheu. Mas escolheu para quê? Para sermos salvos? Sim. Para a salvação? Sim. Mas Paulo aqui salienta para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o propósito de Deus não é apenas livrar a criatura humana da condenação do pecado, da morte eterna, mas livrar o homem do poder escravizador desta coisa terrível chamada pecado. E por isso, ao salvar a criatura humana, ele a salva com o propósito de que ela venha a ser santa e venha a ser irrepreensível diante dele em amor. Em amor. Ele, para tanto, nos abençoou, ele nos selou com o seu Santo Espírito, ou seja, ele colocou o seu Espírito Santo em cada um de nós, sem o que a santificação seria algo impossível, uma vez que não é o homem, não é o crente quem se santifica a si mesmo, mas é alguém que é santificado pelo Espírito que nele habita, e este outro não é senão o Espírito Santo. Ele nos selou, e este selo, este imprimatum de Deus, é a garantia da nossa redenção final. De que no dia em que deixarmos este mundo, ou no dia em que Jesus Cristo vier,
e ele voltará a este mundo pela segunda vez, a Bíblia assim nos diz, aqueles que estiverem selados com o Espírito, aqueles que estiverem marcados pelo Espírito de Deus, estes sim estarão com ele. O apóstolo Paulo chega ao capítulo 2 e ele fala da transição que houve na vida do crente. Outrora, ele andava pelo caminho do pecado, ele andava pecando, ele andava transgredindo a lei de Deus, mas agora, mercê da sua graça, da graça de Cristo e da graça e do seu poder, esse homem agora mudou de conduta, até porque mudou de caminho. Isso não aconteceu por causa do poder ou da graça do homem, mas por causa do poder e da graça de Deus. É por isso que Paulo diz, agora já no capítulo 2, porque pela graça sois salvos. E quando falamos em graça, nós estamos falando em dádiva que recebemos sem termos merecimento. Estamos falando de algo que manifesta o favor de Deus para conosco. E o que Paulo está dizendo então é porque pela graça de Deus, pelo favor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aqui nesse mesmo texto o apóstolo diz que se não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Chegamos ao capítulo 3, e neste capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre algo importantíssimo. Aliás, tudo que ele fala nesse texto é importante, mas nesse texto ele vai falar sobre a vocação dos gentios. Ou seja, somos chamados, mas chamados para quê? Chamados a quê? Chamados com qual propósito? E aqui Paulo, nesse capítulo 3, ele vai falar sobre os propósitos da nossa chamada, os propósitos da nossa eleição. E pensando nesses propósitos, ele agora, a partir do versículo 14, ele vai orar. E ele ora, intercedendo, pedindo, suplicando a Deus que, em sua infinita misericórdia, permitisse que aqueles crentes, e no caso, nós os crentes, pudéssemos nos conduzir segundo os propósitos da nossa eleição. Agora, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade da fé. A unidade da fé. Ainda nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre a santidade cristã. E é interessante notar que se nos 3 primeiros capítulos o apóstolo Paulo fala sobre os diversos aspectos da doutrina cristã, nos capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo vai aplicar
a doutrina, a vida. Ou seja, já que você foi chamado para isto, já que Deus realizou em sua vida isto, já que por causa da misericórdia de Deus você é uma nova criatura, você então agora precisa viver em conformidade com o ideal da salvação. E nesse capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai fazer exatamente as aplicações. E ele vai falar sobre a necessidade da santidade cristã. Ele vai falar sobre a necessidade de sermos imitadores de Cristo, ser imitadores de Cristo. Vai falar sobre a importância de, neste mundo de trevas, vivermos como luzes, refletirmos a luz de Cristo. Ele vai falar, então, sobre os frutos da luz, sobre as marcas, sobre as características, então, que devem marcar a vida do servo de Deus. Ele vai falar sobre a santidade do lar, sobre a importância do amor no lar, a importância dos pais e filhos, de esposo e esposas, viverem neste mundo como cristãos. Ele ainda fala sobre a necessidade também de estarmos atentos, despertos, acordados. É verdade que o mundo está imerso num terrível sono, é o sono da morte, mas o crente há de estar acordado. E é por isso que ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, fique de pé, vigie. Até que ele vai dizer tudo isso, até que ele chega ao texto que lemos, ao capítulo 6. E como disse, ele começa dizendo quanto ao mas, ou seja, agora que você já sabe de todas essas verdades, há algo que você ainda precisa fazer. Há algo que você precisa acrescentar à sua vida. E aí o apóstolo diz: quanto ao mas, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele começa dizendo: fortaleça-se em Deus, fortaleça-se em Cristo, apropriem-se da sua força. E aí ele diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então agora nós entendemos a ênfase de Paulo. O porquê desse quanto ao mas. Porque o que Paulo está falando aqui é: você deve estar preparado para a luta. Você deve entender que a vida cristã é uma vida de luta. É uma batalha. Você está inserido numa guerra espiritual. Guerra esta que começou lá no Jardim do Éden, e quando pensamos em termos terrenos, e que tem se espalhado e que vem
se sucedendo ao longo dos séculos e que chega aos nossos dias. E o adversário contra o qual temos que lutar, outro não é senão o diabo, que tem o propósito especial de tentar empecilhar a obra de Deus e impedir o crescimento do reino de Deus, fazer com que as pessoas perdidas continuem perdidas, fazer com que os escravizados por ele continuem sendo escravizados, enganados, humilhados e arrastados para o sofrimento eterno. Para tanto, ele procura atingir aqueles que Deus salvou, que Deus escolheu para servi-lo. Aqueles que têm a missão de testemunhar do Evangelho de Cristo, e queridos, a vida cristã, vale a pena a gente lembrar, é uma vida de serviço. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isto. Foi ele que disse que ele nos escolheu para que nós o servíssemos, para que nós tivéssemos o privilégio de, enquanto seres humanos falhos, limitados, contingentes, é claro, sermos usados na divulgação da sua obra, na expansão do seu reino, na tarefa de conquistarmos vidas para ele. Ora, esta obra não agrada o inimigo de nossas almas. E por esta razão, queridos, ele usa e se utiliza de todos os meios para impedir que isto aconteça. Razão porque precisamos estar equipados, preparados, vigilantes, atentos. E quando Paulo pensa nisto, então, ele fala da necessidade de nos equiparmos com a armadura de Deus. E ele começa dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Ou seja, você cristão, você servo de Deus, você moço, você moça, você adolescente, você homem, você mulher, você precisa individualmente reconhecer a necessidade de estar equipado com toda a armadura de Deus. Não apenas com algumas partes deste equipamento, mas com tudo aquilo que a ela pertence. E o apóstolo Paulo, então, falando sobre esta armadura de Deus de maneira ilustrativa, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Ele fala, então, sobre ficarmos firmes e cingirmos os nossos lombos com a verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Fala sobre a necessidade de embraçarmos o escudo da fé. Ele diz, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então, a necessidade de que em razão desta luta, em razão desta guerra, em razão da presença deste inimigo que não perde oportunidades e que tem o objetivo de empecilhar o crescimento, o progresso do reino de Deus na terra, compensa e torna-se necessário que todos se preparem espiritualmente, que procurem ficar firmes naquele dia, especialmente para enfrentarmos o dia mau. Porque se é verdade que nós vivemos em um tempo de lutas, de dificuldades, mas também é verdade que há dias em que parece que as coisas se tornam piores, em que parece que a luta se torna mais renhida, mais difícil, mais dura. E é exatamente nesse momento de prova da nossa fé, de prova da nossa firmeza, que nós precisamos, ou para esse momento que nós precisamos estar preparados. E não estaremos preparados se não estivermos equipados com toda a armadura de Deus. E eu finalizo salientando a fé, a confiança incondicional em Deus, a crença incondicional na palavra de Deus, salientando a oração, que é a comunhão com Deus, que é a conversa com Deus, mas que é também o ouvir a voz de Deus, já que a oração, já disse alguém, é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, é verdade, mas Deus também fala conosco quando nós estamos orando, salientando a oportunidade, o privilégio de lermos e meditarmos e aplicarmos as verdades da palavra de Deus à nossa vida. Precisamos, então, queridos, estar equipados com a armadura de Deus. E eu finalizo esta mensagem perguntando a você: como é que você está? Você está equipado com toda a armadura de Deus? Você está de pé? Você está pronto para a continuidade desta vida de lutas, mas de vitórias também, posto que, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, em Jesus Cristo somos mais do que vencedores, é isso que ele nos diz. Você está pronto e disposto a continuar batalhando? Que Deus queira abençoar a sua vida. Que Deus queira continuar a conduzi-lo. Que Deus queira, através do seu Santo Espírito, continuar a iluminar a sua mente, a santificá-lo e a fazer de você um instrumento para a sua honra e glória neste mundo. Equipe-se com a
armadura de Deus e seja um cristão vitorioso. Que para tanto o Pai Celestial nos abençoe. Amém. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, alegramo-nos nesta hora por podermos voltar a nossa mente e o nosso coração para o Teu trono de graças. E ao fazê-lo, e ao contemplar-te pela fé, te louvarmos e te glorificarmos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor é e que tem feito em nós por meio do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, a nossa petição é que o Senhor nos ajude para que possamos permanecer firmes nesta luta, para que possamos, ó Deus, continuar a Te servir, para que possamos nos apresentar como combatentes de Deus neste mundo de trevas. E que sejamos, ó Deus, uma referência para os nossos irmãos, uma inspiração para aqueles que também Te servem, e um exemplo, uma luz, também uma referência para aqueles que precisam de Jesus Cristo, que precisam recebê-lo em seu coração. Esta é a nossa oração, oração que ora fazemos. Aproveitamos este momento, Pai, para pedir ao Senhor que abençoes o nosso bairro, abençoes a nossa cidade, abençoes o nosso estado, o nosso país, abençoe o mundo, Senhor. Opera, Senhor, fazendo com que esta epidemia que tem causado tantas baixas, que tem trazido tanta tristeza para irmãos, para amigos, para tantos que estão próximos de nós e distantes de nós também, que ela possa cessar, ó Deus. Ó Deus, abençoa aqueles que trabalham buscando meios para a erradicação deste mal. Abençoe, Senhor, as vacinas que estão sendo ministradas, para que elas tenham, Pai, um efeito eficaz. E mercê da Tua graça, mercê do Teu poder, sejam elas potencializadas para erradicar, queridos meus, a Covid-19. Abençoa, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aquelas famílias ainda enlutadas, aquelas famílias tristes que perderam seus entes queridos. Ó Deus, consola, ó Deus, conforta. Traga, Senhor, dos altos céus o consolo que só o Senhor pode dar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão espiritualmente enfraquecidos, desanimados, fortalece-os, anima-os. Abençoa, Senhor, aqueles amigos que ainda carecem tomar uma decisão ao lado de Jesus. Dá-lhes forças para que tomem essa decisão com brevidade. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, eu gostaria de aproveitar esse ensejo para convidá-lo também a participar do nosso culto
do culto que vai acontecer no próximo domingo no templo de nossa igreja. Nós teremos culto apenas no domingo de manhã, tá? Será apenas o culto no domingo de manhã. À noite, teremos nosso culto online. À noite, o culto não será presencial, será online. Mas pela manhã, nós contamos com a sua presença. Mercê da graça de Deus, o nosso templo, as lotações estão sendo totalmente completas, usadas, e nós esperamos que você se inscreva o mais rápido possível. Espero você no próximo domingo às 10 horas. Então inscreva-se a partir de hoje para o culto matinal e para o culto à noite às 18 horas será um culto online. Que Deus abençoe você. Até o próximo domingo, quando estaremos dando continuidade ao estudo no livro de Neemias. E no próximo domingo estaremos falando sobre a importância ou como nós podemos realizar uma obra aparentemente impossível, aparentemente difícil, muito difícil. Como nós podemos fazer isso? Domingo que vem, pela manhã, vamos estar estudando o capítulo 2 do livro de Neemias. E você irá ver quantas lições maravilhosas nós podemos extrair deste capítulo 2. Até domingo que vem, querido irmão, querida irmã, querido moço, querida moça, querido adolescente. Até domingo próximo. Amém. Todos nós podemos dizer juntos: amém, amém. Que o Espírito Santo faça florescer essas sementes que foram plantadas na terra do nosso coração. Aproveito para informar que as nossas atividades elas continuam no decorrer de toda essa semana. Se você ainda não faz parte ou não teve acesso ainda a um link para essas atividades, sinaliza aqui no chat que nós com todo carinho estaremos encaminhando para você. Lembrando também que o link para a inscrição do culto presencial já será liberado. Então corra, porque as vagas são limitadas. Bom, estamos chegando ao final desse culto. Que Deus possa estar te abençoando e até domingo!